Oi pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje está começando mais um episódio de Encontro com Propósito. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, já vou estar passando para ela se apresentar e a gente vai bater um papo muito edificante. Eduardo, pode falar, fica à vontade. Oi, prazer, primeiramente, né? Meu nome é Eduardo. Para quem não me conhece, acho meio importante a gente falar isso. Por mais que a gente sempre esteja falando com o nosso público, com quem a gente sempre conhece, mas é muito importante essa apresentação. Eu tenho 22 anos, sou casado com a minha esposa maravilhosa, Isadora, agora ela é Moraes também. E tenho a SD, sou empresário, líder de jovens, atuo também com frequência lá no logo da nossa igreja. Na mídia, o que mais? Tudo. Em tudo, é tipo Severino. Bom, gente, pra quem não sabe, o Eduardo é casado com a Isadora. A Isadora já veio, gravou aqui com a gente, né? Você que ainda não assistiu, vai lá assistir, porque tá muito legal o episódio. E hoje eu trouxe ele, né, pra estar contribuindo com aquilo que a Isadora já falou. E pra começar, Eduardo, eu gostaria que você falasse, né, como foi sua conversão, né, se foi de berço, o que aconteceu, como você encontrou Jesus aí no meio da sua caminhada. Então, essa história ela começa com a minha irmã. Minha irmã ela foi o grande incentivo para toda a minha família ela buscar a Cristo. Primeiro começou com o famoso grupo familiar. A gente morava ali na Santa Cruz, ali próximo à Promissão, são bairros vizinhos, e começou a ter um grupo familiar na esquina da nossa casa. E aí, como as amigas dela estavam indo, ela também foi, ela se sentiu à vontade de ir. E aí, onde ela estava, o irmão mais novo era assim, onde o irmão mais velho estava, o irmão mais novo quer estar junto. Então ela começou a ir, eu também comecei a ir, minha mãe sempre incentivou, por mais que nessa época minha mãe ela não fosse da igreja, não seguisse nenhum padrão cristão, ela sempre incentivou, porque ela sempre soube que a fé é um dos pilares que moldam nossas vidas. Então assim, ela permitia com que ela fosse, e era assim, primeiro a gente começou a ir no grupo familiar que era ali na esquina da nossa casa, e aí essa igreja, ela tinha uma Kombi que levava os meninos da região para a sede, que é ali é onde é hoje a Catedral da Família. Mas antes chamava Ministério Eu, Você e Deus. Aí essa Kombi pegava a gente, levava a gente para a igreja. E aí eu comecei a entrar nessa vida, né? Nessa vida com Deus, a partir daí. A partir de um menino que ia muitas vezes para comer, depois da célula, para brincar à toa, para fazer nada, e eu comecei. E com isso, a gente, né? Aí nesse caso eu já estava mais velho, eu e minha irmã, a gente conseguiu alcançar a minha mãe também. Então minha mãe, ela foi uma vez numa apresentação que teve da igreja, num grupo familiar mesmo, e ali minha mãe, ela aceitou Jesus. E ela aceitou Jesus através da minha vida e da vida da minha irmã. Ela foi através do nosso convite, e lá ela sentiu a presença de Deus, ela sentiu Deus tocar a vida dela, e ela se converteu. E dali pra frente, ela literalmente abandonou toda a vida secular que ela tinha e realmente, tipo assim, se transformou numa nova criatura, né? Naquilo que nós chamamos de uma nova criatura. Então minha caminhada com fé, ela não é de berço, ela começou aos poucos, foi gradual. Mas assim, se eu te falar que eu lembro de uma vida fora de Cristo, eu não lembro, porque eu iniciei muito novinho. Então assim, não deu nem tempo de eu fazer outras coisas, de estar no mundo. Então minha vida sempre foi na igreja. Não foi aquilo que tipo assim, nasci com pais cristãos, mas eu sempre fui cristão, desde quando eu me lembro, entendeu? Mas assim, tem sido o que rege a minha vida desde sempre. Porque desde quando eu me lembro por gente, eu me lembro de estar na igreja, de estar no ambiente congregacional, de estar, tipo assim, servindo na igreja, de estar com os amigos na igreja. E eu acredito muito que isso foi muito importante para o meu crescimento pessoal. Porque foi ali que eu comecei a descobrir, tipo assim, um mundo que até então eu não conhecia. Porque a gente vem de família muito humilde. Então, assim, eu costumo dizer que Rio Verde, trazendo mais para o lado da arquitetura agora, Rio Verde ela é muito subdividida. Por exemplo, hoje um cara que mora lá no bairro Popular, ele não tem acesso ao centro da cidade, porque no bairro Popular tem seu próprio centro. Então geralmente cada bairro tem seu centro, igual lá na Promissão mesmo. Na Promissão mesmo tem seu próprio centro. Então agora tem o UPA, então a pessoa ela tá ali naquele mundinho, então ela não sai.
Então quando eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a descobrir coisas novas, comecei a descobrir como é que era literalmente o mundo, tipo assim, a ver o mundo como uma coisa a mais do que, tipo assim, a Vila Promissão, né? Que era onde eu morava ali. Então assim, foi fundamental para mim poder melhorar a minha forma de falar com as pessoas, porque você estava em contato direto com as pessoas ali, e a amizade, e para aprender de Deus mesmo. Então assim, foi algo muito, muito importante para mim lá, porque foi lá que eu comecei a ter minha base, meu alicerce. Foi ali na salinha das crianças que as tias começaram a ensinar e a plantar aquilo que eu não tinha, pelo fato de eu não ter sido crente de berço, né? Então assim, até hoje é o que molda a minha vida. Todo o meu caráter, toda a minha vida mesmo, eu como um homem, veio disso tudo, veio desse lugar. Amém. Eu penso assim, que você não imaginava, né, chegar onde você está hoje. Bom, e como o Eduardo falou, né, que ele tem muitas responsabilidades na igreja, né, tocando aí nesse assunto, eu gostaria que você falasse um pouco dessas responsabilidades, como que é para você estar na frente dos jovens, né, ser líder dos jovens, dos adolescentes, estar ali na frente da mídia, né, porque assim, é uma responsabilidade grande, o quesito você estar à frente disso, né? Sim. E também conduzir essas pessoas, né, a desempenhar suas funções, seus papéis, e também a descobrir o seu dom, o seu chamado, né? Sim. Você como à frente disso, né? Sim. Como você se sente? É tão engraçado que uma pergunta ela se conecta na outra. Então assim, vai ser meio que uma continuação. Sim. Quando a minha mãe ela se converteu junto com a gente, minha mãe ela começou a ter uma vida muito ativa na igreja. E aí minha mãe, no início, tipo assim, quando eu era mais novo, tinha uns 10, 11 anos, minha mãe ela trabalhava de doméstica. Hoje ela trabalha como auxiliar administrativo na prefeitura, ela trabalha em cargo público. Mas quando ela começou a trabalhar, ela sempre trabalhou naqueles subempregos, né? Que era aquele serviço braçal. Ela começou como babá, depois como zeladora e ficou muito tempo assim. Sim. Até que um dia ela saiu dessa profissão de zeladora de casas de pessoas normais e ela começou a trabalhar só na igreja. Então naquela igreja que a gente se converteu, ela começou a trabalhar de limpar a igreja. Então eu sempre estive com ela lá, porque todo dia ela estava na igreja, então todo dia eu estava lá na igreja com ela. E como eu não tinha computador em casa, eu não tinha essas coisas em casa, lá na igreja era o lugar onde eu comecei a descobrir, tipo assim, que eu tinha uma vocação e que eu era muito esperto para essas coisas, por exemplo, de informática, de tecnologia. E foi quando eu comecei a descobrir que eu era autodidata. Tipo assim, eu tenho muita facilidade para aprender as coisas. Então, enquanto ela estava lá limpando a igreja, ela estava fazendo as coisas, eu ia lá para a mesa de som, eu começava a mexer no computador da igreja, começava a inventar, fazer arte. Eu aprendi a fazer arte sozinho, mexendo no computador da igreja. Aí, lógico que com o convívio, com os amigos que entendiam mais, as próprias pessoas que viam a minha predisposição para aprender, logo elas tinham uma predisposição para ensinar. Então, por exemplo, qual que é a coisa melhor que tem quando você quer ensinar? Achar uma pessoa predisposta a aprender. Então assim, as pessoas elas viam em mim alguém que queria aprender. E eu sempre gostei de aprender. Então as pessoas iam, faz assim, faz dessa forma. Então eu comecei a me envolver com as coisas da igreja assim, sozinho. Eu, minha mãe, ela na igreja, eu ajudava ela a limpar. Eu costumo dizer que isso foi fundamental para moldar aquilo que a gente chama de humildade, sabe? Porque, tipo assim, querendo ou não, a gente sempre foi muito humilde lá em casa. E a gente frequentava uma igreja que, querendo ou não, a igreja ela era de um nível mais alto. Eu falo monetariamente mesmo. As pessoas que frequentavam aquela igreja, elas eram bem-sucedidas. Então, automaticamente, eu era, tipo assim, vamos supor, o mais simples da turma. Então, no início, eu ficava com vergonha, eu tinha problemas, assim. E Deus começou a tratar isso em mim, sabe? Deus começou a moldar a minha humildade. Então, foi ali no próprio ambiente da igreja que começou tudo isso. E aí eu comecei a desenvolver e desde então eu nunca mais parei. Aí até que, por exemplo, uma curiosidade realmente virou um serviço, virou uma vocação. E aí quando eu já estava lá ajudando o pessoal na mídia da igreja, estava ajudando o pessoal nas artes da igreja.
Eu comecei mesmo mexendo com a questão de arte. Então eu fazia arte, eu fazia a questão do designer gráfico, fazia tudo aquilo ali e servia. De cara mesmo, eu nunca comecei servindo, tipo assim, sendo líder. Eu sempre comecei servindo. Então assim, foi ali no próprio ambiente da própria igreja que as coisas foram acontecendo, sabe? E sempre quando eu me colocava à disposição de fazer algo, é porque o meu coração ele sempre gritava por aquilo ali. Por exemplo, quando eu comecei a tocar teclado, eu sentia a necessidade de ajudar dentro da igreja naquilo. Porque eu comecei a ver um déficit dentro da igreja naquilo ali e aquilo começou a gritar no meu coração. E o nosso pastor costuma dizer que o líder ele sempre nasce de um grito do nosso coração. Então se o meu coração ele grita para aquilo, então é porque eu tenho que me colocar na brecha por aquilo. Então, por exemplo, no louvor, eu me envolvi no louvor a partir do momento em que eu me senti incomodado por Deus a ajudar naquilo ali, a estar ali para aliviar a carga de alguém. Eu lembro, e eu tenho essa palavra comigo até hoje, que eu entrei no louvor com um prazo definido. Hoje, é tipo assim, sabe quando você aprende algo e Deus fala assim, ó, você aprendeu isso, eu te dei a sabedoria, a inteligência para você aprender aquilo, e agora você vai se colocar nesse lugar de servo, nisso daqui, mas, tipo assim, o meu chamado, por exemplo, não é música. É diferente, por exemplo, do Chris, que você vê que tem uma facilidade para aprender, que tem uma facilidade, e a vida dele é aquilo ali. Eu sou pelo contrário. Eu sei que eu estou ali por um período, por um tempo específico, que eu não sei ainda quando vai acabar, mas eu estou ali, entende? Para servir naquilo como o melhor. Então Deus ele começou a me entregar essas ferramentas, esses apetrechos, para justamente servir na minha comunidade, por exemplo. Então, o fato de eu liderar muita coisa hoje sempre veio do fato de eu querer suprir uma necessidade que tinha dentro da igreja local. Então, eu sempre estava envolvido. Se eu via que estava faltando alguma coisa ali, então, tipo assim, cara, eu vou me dispor a aprender aquilo ali e vou servir naquilo ali, porque eu não aguento ver aquilo ali não funcionando, entendeu? Então, dessa forma eu comecei. Aí, sabe, Deus começou a trazer uma responsabilidade e um zelo pela casa. Então, nada mais justifica o meu serviço na igreja do que isso, um zelo e um cuidado pela casa. E aí hoje eu estou lá na mídia, hoje eu estou lá no louvor, hoje eu estou liderando jovens, hoje eu estou ajudando a minha esposa a liderar os adolescentes. Então assim, e aí vai, sabe? As coisas vão, elas vão fluindo. Até que você aprende com os trancos e barrancos a delegar, a ensinar, entende? Muitas vezes eu sempre centralizava tudo em mim, porque pelo fato de eu ser meio inquieto e às vezes eu aprendo muito fácil as coisas também, está muito conectado um com o outro, eu gosto que a coisa saia perfeita, que eu centralizava tudo em mim. E aí tipo assim, é quando surge aqueles desafios que você não consegue, você está em muita coisa e não consegue suprir tudo. Aí você começa a desejar em alguma coisa, você começa a fazer aquilo. Então Deus ele vai tratando, ao decorrer que a gente vai liderando, a gente vai estando na frente de algo, ele vai te dando direcionamento. E com isso, o maior ensinamento que eu tenho até hoje é deixar ele na frente de tudo. Sabe, durante muito tempo eu tentei fazer com as minhas próprias mãos, pelo fato de querer que tudo saia perfeito. E eu falava, nossa, vamos fazer assim e tal. Nunca dava certo. Até o momento que a maior lição foi, entrega tudo nas minhas mãos que tudo vai dar certo. Independente de tudo estar dando errado, tá dando certo, entendeu? Então assim, uma vez eu cheguei no pastor e falei assim, pastor, está acontecendo isso, o que eu faço para melhorar? Acho que o problema está em mim. Eu falei assim, você acha que sucesso, êxito no serviço, ele se mede pelo número, pela quantidade de pessoas que está frequentando a Wave, por exemplo, ou que está servindo dentro do ministério? Não. O êxito no seu propósito ali está conectado no não abandonar o seu propósito, está conectado a servir de todo o seu coração, a fazer a vontade de Deus naquilo ali, sabe? Então, nada mais resume do que o zelo e o cuidado pela casa. Amém. Você falando aí, eu lembrei quando Moisés, ele estava esgotado, né? O seu sogro chega para ele e fala, né? Para ele
delegar as funções, que ele não ia dar conta de tudo sozinho, né? Então isso assim é muito importante, porque além de você aliviar um pouco para você, você tá fazendo com que os irmãos estejam em união ali, todos trabalhando junto e tal. E igual eu falei com a Isadora, um ministério vai estar interligado ao outro também, né? Vai. Nada dentro da igreja é isolado. Não. Né? Então, Um sempre depende do outro, é um corpo. O próprio Cristo ele exemplifica a igreja como um corpo. Então não tem como o corpo ele funcionar 100% sem uma das mãos, 100% sem um dos pés. Então assim, cada coisa no seu devido lugar, mas ambos cooperando para o funcionamento integral do corpo, né? Então assim, hoje por exemplo lá na mídia, o que eu tento passar para os meninos é que hoje a gente tem o poder, a responsabilidade de levar a presença de Deus para dentro dos lares das pessoas. Vamos supor, hoje um casal, uma família não conseguiu ir no culto, mas ela está assistindo pela internet. Então eu preciso ter o meu melhor ali, porque através daquilo ali eu estou levando a presença de Deus até aquele lar. Então eu consigo transferir aquilo que está acontecendo no culto para dentro dos lares das pessoas. Então não é simplesmente chegar lá, ligar uma câmera e fazer algo. Não, tipo assim, é uma responsabilidade. É algo que literalmente faz parte do corpo. E se a gente não faz com excelência, não faz com qualidade, o corpo ele acaba sendo prejudicado, sabe? Então assim, zelo e cuidado, sempre, sempre. Amém. E como que você se prepara para as ministrações ali do culto de jovens? Como que é? Olha, é até engraçado, eu estava conversando isso com o João esses dias. Geralmente, o que é normal? A gente se preparar uma semana antes. No início sempre é assim, né? A gente se prepara uma semana antes, fica um mês antes e você fala, nossa, não vou conseguir falar, meu Deus, se der um branco. Mas hoje, pra mim, é muito natural. Hoje, tipo assim, toda vez que eu me proponho a pregar, o Espírito Santo tipo assim, é tão engraçado que começa a ser ministrado algo no meu coração. Então quando eu chego no sábado para pregar, eu já sei o que eu vou pregar. Mas muitas vezes eu não escrevo o que eu vou pregar. Geralmente eu chego ali uma hora antes do culto e eu só coloco lá no computador os tópicos. Mas eu não escrevo, eu não tipo assim, faço todo um esboço ali. Às vezes, quando a mensagem é algo mais complexo, é necessário, porque você precisa manter uma linha do tempo. Mas, na maioria das vezes, eu faço dessa forma. Eu deixo mais livre, sabe? Porque, igual eu te falei, eu tenho muita facilidade para falar. Tipo assim, eu falo demais. Então, assim, eu acho que o Espírito Santo, ele acaba utilizando disso para poder fluir, para poder, tipo assim, para poder usar aquilo que a gente já tem, né? Porque também o Espírito Santo ele não vai usar o que você não tem. Mas ele acaba usando aquilo que você já tem para poder espalhar a mensagem. E em relação isso é em relação ao preparo, vamos dizer, físico, né? Mas em relação ao preparo espiritual, é aquilo, busca e entrega constante. Não tem como. Por mais que nós tenhamos uma vida muito corrida, por mais que a gente tenha afazeres, e é muito difícil. Eu não estou aqui banalizando, falando, nossa, a vida com Deus é um pirulito, é uma mão com açúcar. Não, não é. Entende? Muitas vezes você tá no seu dia a dia, você está corrido, você tá mexendo com as coisas da empresa, você está no seu trabalho, e aí você dorme tarde, aí no outro dia você já não consegue acordar cedo. E vamos supor, lá em casa, eu e a Isadora, a gente tenta sempre fazer o nosso devocional de manhã. Mas se a gente falha um dia, se a gente atrapalha uma noite, na noite anterior e dorme mais tarde um pouco, a gente já bagunça a semana inteira. Então assim, sabe, é literalmente constantemente lutando contra você mesmo, contra a sua carne e buscando a Deus, sabe, direcionamento de Deus e também entendendo que eu sou humano, minhas limitações humanas. Não é tipo, tô dando legalidade pro pecado, não é isso, tô falando das nossas limitações humanas. Não é possível eu dormir apenas 2 horas por noite e no outro dia eu estar no mesmo pique. Não tem como. Então eu tenho que respeitar essas limitações. E o Senhor, ele é tão bondoso e é tão gracioso que Ele entende essas nossas limitações humanas. Então assim, só que a gente não pode fazer dessas limitações uma muleta para a gente poder deixar de buscar, para a gente poder deixar
de estar ali no secreto com Ele, de estar ali, sabe, tendo uma vida de intimidade com Ele. Uma coisa que a gente tem pregado lá na Wave, né, que é o nosso culto de jovens, todo sábado às 8 horas da noite, você é mais convidado. Vai lá fazer uma visita. Que a gente tem pregado muito ali é literalmente a questão do posicionamento, sabe? Deus ele só vai fluir através de nós se nós estivermos posicionados nele. Não tem como, tipo, ele pegar ali uma pessoa que está totalmente fora do contexto que ele quer e falar assim, não, bora. Tipo assim, pode ser esse aqui. Cara, Deus ele sempre vai optar pelos que estão posicionados nele. Sempre vai optar por aqueles que estão posicionados nele, sabe? Então assim, a questão do preparo é isso, é você estar lá sempre buscando a Deus no secreto, na intimidade. Hoje lá em casa, eu e a Isadora, a gente estabeleceu na semana passada uma paradinha que é os 15 minutos, né? A lei dos 15 minutos. Então, por exemplo, o que a gente tem tentado fazer com esses 15 minutos? Ler um livro, que é algo que era impossível pra gente. É muita correria, gente, vocês não estão entendendo. E eu sempre fui muito ativo, muito rápido, muito acelerado e não sei o quê. E aí, acaba que isso faz com que a gente descuide da gente mesmo, do nosso corpo, da nossa vida, da nossa saúde. E de uns meses, de um ano pra cá, de alguns anos pra cá, eu comecei, por exemplo, a ingerir muito açúcar. Eu não tinha o hábito, por exemplo, de comer muito chocolate, eu não tinha isso. E aí, esses dias eu estava pesquisando, sabe? E o açúcar ele tem a capacidade de inflamar seu cérebro. Tipo assim, de deixar inflamado. Então, hora você tá lá em cima, hora você tá lá embaixo, hora você tem motivação para fazer tudo, hora você tem motivação para fazer nada. Então, esses dias pra trás eu tava muito assim, eu tava muito inflamado. Eu não tava, conseguindo ter concentração, eu não tava conseguindo ter foco, não tava conseguindo, terminar uma coisa que eu começar a me propor a fazer, sabe? Então, assim, isso entra muito a questão da disciplina. Então, a gente estipulou, por exemplo, essa questão dos 15 minutos. Então, a gente tira os 15 minutos para ler um livro. Vamos supor, 15 minutos antes da gente dormir. É inegociável. A Isadora fala muito isso pra mim, muito. Eu tô falando aqui com, entre aspas, propriedade, mas é algo que ela que me ensinou, sabe? A gente tem que colocar algo como prioridade, e se aquilo é uma prioridade, então eu não vou negociar minha prioridade. Por exemplo, seu tempo com o Gilson é uma prioridade, então automaticamente ele é inegociável. Então você vai ter aquele tempo com ele. Você não vai deixar de ter seu tempo com ele diário ali para ter tempo com suas amigas, com qualquer outra coisa. Então assim, eu estou trazendo esse exemplo para poder falar do nosso preparo com Deus. E é algo inegociável. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. Tem que ser inegociável. Porque não tem como, não tem outra forma. Não tem como não tem como eu pregar sem a presença de Deus. Mas tem como, né? Mas, cara, é a maior mentira, é a maior ilusão que tem. Uma vida fora do Senhor, uma vida sem literalmente estar posicionado ali no centro da vontade de Deus, não tem como, é só ilusão. Fora outra, a casa cai. Então, o que a gente precisa é deixar estabelecidas prioridades. Exatamente. Né? Sempre quando alguém chega pra mim e fala, eu não tenho tempo pra isso, eu falo, é porque isso não é prioridade pra você. Porque quando você coloca aquilo como prioridade, você dá um jeito de fazer, nem que seja 15 minutos. É engraçado, desculpa, é engraçado, por exemplo, hoje a gente tem vôlei, 8 horas. E isso pra mim precisa dar uma prioridade. A gente pode estar cansado, quebrado, do jeito que for. A gente vai pro vôlei. Você tá entendendo? Então assim, por que para um vôlei eu não abro mão de jeito nenhum, mas para um momento de oração, um momento da palavra, eu abro mão? E isso é real. É sério isso. Acaba que no mundo no que nós estamos vivendo hoje, nessa época, acaba que a gente fica dando muita legalidade. Mas eu tô cansado. Daqui uns dias a gente vai estar cansado no inferno. Então, o que é melhor, entendeu? Então, é melhor eu estar cansado e fazer a minha prioridade, que é estar com o Senhor, do que eu descansar e depois, entendeu? Você entendeu, né? É isso aí. E, assim, você falando nessa questão, depois da pandemia, antes da pandemia, a gente era muito acelerado, né? A gente queria as coisas tudo pronto e tal. E eu vejo que a pandemia veio para nos ensinar muita coisa, aquele tempo que a gente teve que ficar em casa e tal. Então, hoje eu tava lendo pra gente ter um equilíbrio, né? Não é só o nosso físico que precisa estar legal, mas o nosso espiritual, a nossa saúde. E é tudo um equilíbrio.
né? A gente precisa encontrar esse equilíbrio. E a gente só consegue encontrar esse equilíbrio nessas outras áreas quando o nosso espiritual tá bem. Né? Aí a gente já vai começar alinhando as outras coisas. Então, quando a gente coloca ter uma vida com Deus em primeiro lugar, como prioridade, as outras coisas vão se alinhando. Sim. Não que vai ser perfeito, Não, né? mesmo. Nunca vai ser. Mas o Senhor, Ele vai nos dando sabedoria para que a gente possa ir alinhando essas coisas. E a questão de esperar, né? Eu falando aqui, eu lembrei de algo que eu e meu esposo tem. Às vezes a gente vai em algum lugar que tem fila, que tem que esperar, a gente leva um livro, né, amor? Na maioria das vezes, a gente leva um livro. Aí o povo lá tá tudo entediado. Nossa, tá demorando isso aqui, nossa, não sei o que. E eu tô lá lendo. Teve um dia que eu fui uma das últimas a ser atendida num negócio que eu tava lá pra consultar. E eu tinha terminado, eu terminei de ler o livro. Meu Deus do céu. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Eu acho que assim, a questão é como você espera, né? Um fato que eu ouvi esses dias, a pastora Camila Barros contou a história de um senhorzinho que ia, né, pro banco tal, no dia do pagamento, e aquela fila, aquele trem. Ele chegava 8 horas da manhã e o banco só abria 11, mas ele levava o banquinho dele, o jornal, o cafezinho, o pão de queijo, e ele ia lendo. Quando dava 11 horas, ele era o primeiro a ser atendido. Então a questão é, todo mundo vai ter que passar por um tempo de espera, mas como a gente tem esperado. Né? Como a gente está nesse momento. Sim. Bom, então, a próxima pergunta, a Isadora falou aquele dia sobre 3 maturidades, né, para você ter um relacionamento, para você começar, mas agora eu quero ouvir a sua versão, né? Qual que é a importância do casamento? O que para você não pode faltar no casamento? Os princípios de um casamento duradouro. Olha, pra mim isso é uma das coisas inegociáveis, né? Pra mim, tipo, no meu relacionamento com a Isadora, o que a gente sempre... eu sempre prezei com ela, sempre foi a verdade, acima de todas as coisas, verdade. Por mais que doa, por mais que machuque, a verdade ela sempre vai ser algo que vai cicatrizar mais fácil. Porque, cara, a mentira ela corrói por dentro. Ela é bonita por fora, mas ela corrói por dentro. Então assim, a gente sempre preza muito a verdade. O diálogo, pra mim, é muito importante, muito, mas muito importante mesmo. Eu acho que sem diálogo a gente não vai a lugar nenhum. Tem até aquele ditado, né, secular, que quem tem boca vai a Roma. E é literalmente isso, quem conversa, quem fala, chega a muitos lugares. Então assim, eu e ela, a gente sempre tenta priorizar o diálogo. Sempre tá conversando, sempre expor os sentimentos, sempre tá falando com o outro. Eu sou mais falador que ela, né? Ela é mais reservada. Mas eu falo mais. Se tem uma coisa me incomodando, eu vou e falo. Falo assim, olha, nossa, isso está me incomodando. Isso. E ela até me fala assim, nossa, ela falou pra mim, o que ela falou? Ela falou assim, nossa, que raiva da sua verdade. Tipo assim, que raiva você nem... Ela me perguntou de uma roupa. Aí eu falei, minha opinião sincera, tipo assim, eu sou muito sincero. Eu me dei minha opinião. Nossa, que raiva dessa opinião sua, sincera. Então assim, a gente sempre tenta prezar o diálogo, a conversa e a verdade. E o principal de tudo, Deus, é o nosso relacionamento com o Pai. Sabe, desde o nosso namoro, eu e a Isadora, a gente sempre tentou ter uma vida com Deus juntos. Mas durante o nosso namoro, eu confesso que foi muito turbulento. Foi tipo assim, era impossível a gente ter... Foi impossível a gente ter uma vida com Deus junto. Foi impossível a gente, tipo assim... Sabe aquele casal? Eu acho que até vocês fizeram isso. Aquele casal que, tipo assim, a gente ora todo dia junto ali, que tá ali, lê a palavra junto. Eu e a Isadora, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu fazer isso. Sabe? Mas uma coisa que a gente sempre lutou e batalhou foi pra fazer isso. Falava assim, nossa, mas é porque eu e a Isadora, a gente é muito corrido mesmo. Na nossa noite, a gente nunca tinha tempo sozinho. Sempre que a gente tava junto, ou era com a minha família, ou era com a família dela. Na verdade, a gente nunca teve muito tempo sozinho quando a gente namorava. Então era muito difícil mesmo. Eu sei que igual a gente falou, né? A questão da prioridade e tal. E isso vai muito de encontro a justamente aquilo que a gente sempre conversou. Tipo assim, cara, tá bom que tá difícil, tá bom que a gente quase não tá conseguindo, mas eu tenho certeza que se a gente colocar isso como uma prioridade, dá certo e tal. Aí a gente casou. E aí quando a gente casou, ficou mais fácil. A gente consegue mais
Agora ter uma vida com Deus juntos, orar juntos, meditar na palavra juntos, sabe? É igual eu falei, é uma luta constante, é muito difícil. Você chega em casa cansado, você tá exausto o dia, a única coisa que você quer é deitar no sofá, ficar abraçado ali, e é isso. E às vezes até dorme no outro dia, só acorda no outro dia. Mas assim, a gente tenta no máximo que a gente consegue com as nossas forças priorizar a nossa vida com Deus juntos, sabe? Tá ali orando. Logo no início do nosso casamento a gente pegou o hábito de acordar de manhã e ter um devocional junto, sabe? Essas últimas semanas agora tá sendo bem complicado pra gente fazer isso, porque a gente tá muito cansado. Mas assim, a gente sempre tenta voltar pra isso, sabe? De estar ali, ter um momento com Deus junto, ler a palavra. Então eu acredito que isso é fundamental para o nosso relacionamento, sabe? É fundamental para um relacionamento interpessoal, né? Entre eu e ela. Agora, cada um individualmente tem os seus princípios inegociáveis, né? Tem os seus valores, tem aquilo que é fundamental, igual ela disse o dela. Mas eu acho que para nós crescermos juntos, agora que a gente está casado, né? A gente tem que ter esse conjunto de, vamos dizer, essa liturgia de casal que tem que ser fundamental, tem que ser colocada como uma prioridade, porque senão não dá certo. Eu e Isadora, quem está mais próximo de nós, sabe do que eu vou falar. Quando a gente começou o nosso relacionamento, eu e ela a gente é muito igual. Então, assim, mas com mais, batia muito de frente às vezes, sabe? E aí no nosso namoro, no nosso namoro mesmo, era muito complicado. Às vezes a gente brigava demais, a gente tava ali, um dava o braço para torcer pro outro. E tipo assim, eu sempre falei para ela que eu ia pedir ela em casamento quando eu tivesse paz. Quando eu tivesse paz, eu pediria ela em casamento. E ela, o sonho dela sempre foi casar. Então ela sempre, mulher, né? Eu acho que toda mulher faz isso. Ai, queria tanto uma aliança nesse dedo. Então assim, ela sempre falava... Ou então manda um vídeo no Instagram, manda um vídeo no Instagram, no vídeo de casamento. Ai, que linda, amor. Ai, que lindo, imagina se fosse a gente. Então assim, eu sempre falei, eu só vou pedir você em casamento quando eu estiver seguro disso. E foi quando eu pedi ela em casamento. E aí quando eu pedi ela em casamento, menino, eu comecei a ter um treinamento. Eu falei, nossa Deus, e agora, se isso não der certo? Eu não sei se é só eu que tive isso, mas assim, eu fiquei, nossa, será que isso vai dar certo? Nossa, nós brigamos tanto, tem hora, nós brigava tanto, e agora tá melhorzinho um pouco, mas mesmo assim, tá melhorzinho. Imagina dentro de uma casa, e todo mundo falava isso, sabe? Todo mundo, nossa, imagina vocês dois dentro de uma casa, misericórdia, isso aqui. E aí eu e ela, a gente começou a batalhar contra isso. Foi quando a gente mais se aproximou de Deus junto. Então a gente começou a batalhar junto contra isso e tentar mudar a nossa forma de ser, o nosso jeito de falar, a nossa forma de agir. Ainda é difícil, ainda a gente está no processo, mas assim, nota-se uma diferença muito grande, sabe? Do início para agora. Então, isso é fundamental, sabe? A gente sempre está junto, conversando, dialogando, buscando a Deus, porque, cara, minha mãe ela sempre me falava isso quando eu morava com ela. Ela falava assim, você tá fora da presença de Deus. Eu falava, oxe, como assim? Ela, larga de ser bobo. Quando você tá fora da presença de Deus, a sua forma de falar muda, a sua forma de tratar as pessoas muda, a sua forma de disso e daquilo muda. Eu falava assim, cara, olha pra você ver, é nítido quando, tipo assim, nós vivemos nossa vida longe das coisas de Deus, né? Então é igual eu falo pra Isadora, quando a gente está em Deus, quando a gente busca a presença dele, automaticamente a gente se torna amoroso, automaticamente a gente se torna pessoas que têm paciência, automaticamente a gente se torna pessoas que têm compaixão. Então assim, é algo natural, não é algo que é forçado. Então eu resumiria essa parte do relacionamento em uma palavra apenas, Deus. Não tem como. Sim. Um relacionamento sem Deus, ele pode até dar certo. Mas assim, cara, se sem Deus é difícil, se com Deus é difícil, imagina sem Ele. Então assim, a única forma de dar certo é Deus. Não tem como. É isso. Então, bora para a próxima pergunta. Sempre você às vezes chega assim no culto de jovens, né? Você fala, ultimamente Deus tem ministrado isso no meu coração e tal. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. O que Deus tem ministrado no seu coração nos últimos dias? Nesses últimos tempos, a palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração é justamente aquilo que a gente está vivendo lá nos nossos cultos de sábado, que é em relação ao
posicionamento. É estar posicionados em Deus para viver tudo aquilo que Ele um dia sonhou para nós. E isso está muito ligado à questão do nosso trabalho. Então, o que Deus tem ministrado muito forte no meu coração é que hoje nós temos que ser influenciadores, seja lá onde nós estivermos. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Porque durante muito tempo isso se perdeu. Essa questão ela se perdeu e as pessoas, os crentes, né, começaram a achar que o evangelho era para a igreja, só que nunca foi, o evangelho sempre foi para fora, sabe? E aí a gente começou a separar o nosso trabalho da nossa vida com Deus, a nossa faculdade da nossa vida com Deus, sendo que na verdade a gente tinha que unir tudo isso. Então eu sou um engenheiro, eu tenho que ser um engenheiro cheio da presença de Deus. Eu sou um advogado, eu tenho que ser um advogado cheio da presença de Deus, sabe? Porque se você para pensar, todas as coisas elas estão conectadas ao Criador, sabe? Tipo assim, cara, eu sou um engenheiro. Então, com quem eu vou aprender mais? Com o meu professor da faculdade ou com aquele que criou e estabeleceu os céus e a terra? Sabe? Ele é o maior engenheiro de todos os tempos. Ele é o maior arquiteto de todos os tempos. Eu sou advogado. Cara, com quem que eu vou aprender mais sobre justiça do que com o dono da justiça, sabe? Então, assim, o que Deus tem ministrado muito forte no meu coração, e eu tenho tentado passar isso para os jovens, para nós da liderança, é justamente isso. Uma coisa não está desconectada da outra. Nós temos que estar posicionados em Deus para vivermos aquilo que Ele um dia sonhou para nós, através de quem nós somos. Através das nossas profissões, através de tudo que nós fazemos, sabe? Porque nós precisamos, como filhos de Deus, impactar todas as esferas da sociedade. Nós precisamos impactar os órfãos, nós precisamos impactar as viúvas, precisamos impactar até mesmo aqueles que são mais providos de conhecimento, vamos dizer assim. Então, assim, a gente tem que estar atuante em todas essas áreas. Não tem como a gente viver uma vida com Deus desconectada disso, sabe? Ele nos chamou para ir. Então, nosso maior objetivo é ir, sabe? É lógico que quando Deus cria o mundo, a intenção dele não era nós vivemos o que nós vivemos hoje. A intenção dele era o jardim. Igual o pastor fala, né? Se tudo tivesse ocorrido bem, a Bíblia só teria Gênesis 1 e 2, era aquilo ali, sabe? Então tudo que aconteceu entre Gênesis 1 e o último capítulo do Apocalipse foi algo acrescentado ali no meio do caminho. Mas até nisso Deus ele tem a sua obra, ele tem a sua forma de trabalhar. Então, deu errado aqui, mas calma, eu vou estabelecer um reino, e nesse reino eu vou ter filhos, e os meus filhos eles irão anunciar as boas novas, sabe? Então esse é o nosso objetivo, é impactar todas as esferas da sociedade com aquilo que nós somos em Deus. Então essa é a grande mensagem que Deus tem falado no meu coração, estarmos posicionados nele para viver tudo isso, sabe? Para experimentar um pouquinho do que é a eternidade com Ele aqui na Terra, sabe? Eu costumo dizer que Deus, a onipresença dele, ela apenas nos garante que Ele está em todos os lugares, mas a face dele só vai estar voltada para nós se nós chamarmos a atenção dele, sabe? Então nós precisamos nos posicionar nesse lugar onde nós chamaremos tanta atenção de Deus que a face dele vai se voltar para nós. E aí nós seremos revestidos de poder, de glória, nós impactaremos as esferas onde nós vivemos, sabe? As esferas da sociedade onde nós vivemos. Eu acredito que tem muito a ver com isso. É isso. E a questão do se posicionar e tal, às vezes muitas pessoas que olham de fora falam, mas se eu for para a igreja eu tenho que largar minha profissão, tenho que largar meu serviço, tudo, né? É claro que tem pessoas que Deus vai chamar integralmente para viver da obra e tal, mas, assim, tem como a gente se posicionar onde a gente está, né? E deixar o nosso legado, cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas, aonde o Senhor nos colocou. Como você falou, que você está no louvor por um tempo. Então, às vezes a gente vai passar por certos lugares por um tempo, né? Mas tem outros que a gente vai ficar e tal. E é muito engraçado que é só no se posicionar que nós começamos literalmente a entender aquilo que Deus está falando.
de sexta para sábado, eu tive um sonho. E aí nesse sonho eu via eu realizando algo que eu sempre quis muito. E aí eu fiquei com aquilo, comentei com a Isadora. E aí ontem na palavra, o pastor, na hora que o pastor estava dando a palavra, tudo se conectou, sabe? Ontem eu até escrevi isso no meu bloco de notas. Falei, hoje é um marco zero do início dos sonhos de Deus na minha vida. Então tudo aquilo que Ele me prometeu que eu viveria, eu acredito muito que ontem foi o start disso, sabe? Porque, cara, literalmente Deus, Ele me revelou algo em sonhos, confirmou através da palavra, e eu falei, não tem como isso ser outra coisa, a não ser isso. Não tem como isso ser algo da minha cabeça, sabe? Igual o pastor mesmo falou, a voz de Deus é inconfundível. Mas a gente só consegue discernir isso a partir do momento que nós nos posicionamos em um lugar de nos relacionar com Ele ao ponto de conhecer a voz dEle, o toque dEle, tudo, entendeu? E essa questão, só para encerrar esse negócio de se posicionar, quando a gente se posiciona e a gente sabe quem nós somos em Deus, pode vir uma pessoa tentar nos desmotivar, tentar nos fazer desistir, mas a gente sabe quem nós somos, né? Para o que Deus nos chamou, né? Então, não é qualquer coisa que vai nos abalar, as pessoas podem tentar nos fazer tirar o foco, porque durante a nossa caminhada vai ter muita gente para desanimar, para criticar, para falar. A gente estava falando, a energia deu uma queda aqui, mas rapidinho voltou. É sobre essa questão de ter foco, né, de ter constância, de saber quem nós somos em Deus, porque senão qualquer coisa vai nos parar, qualquer coisa vai nos fazer desistir. A gente estava falando, né, a hora que a gente chegou, né, o quanto esse espaço ficou bonito, esse ambiente de trabalho de vocês, mas foi aos poucos, né, foi crescendo, foi aumentando e não vai parar por aqui, vai crescer ainda mais. Mas por quê? Mediante os desafios, mediante as coisas que vocês passaram, ao invés de vocês desistir, isso serviu como um impulso para vocês continuar. Então, conforme a gente estava falando, que fácil não vai ser, né? Mas desistir também não vai acelerar o processo. Exatamente, vai parar. Então é isso, a próxima pergunta é: como falar de Jesus para as pessoas? Olha, isso, eu sempre eu vim tratando isso em mim desde quando eu era pequenininho, né? Porque da minha primeira igreja até agora, minha primeira igreja era muito evangelística. Então eu sempre estive nesse meio. E acaba que pelo fato de eu conversar demais, isso sempre foi fácil. Tipo assim, de conversar e chegar trocando uma ideia, eu sempre fui de fazer amizade muito fácil. Então, pra mim, geralmente sempre foi muito espontâneo, sabe? Chegar e conversar. Mas essa parada de levar a Jesus para as outras pessoas, na minha visão, tem que ser algo muito natural. Você tem que ser muito cuidadoso com isso. Porque tem pessoas, por exemplo, que querem levar o evangelho, as intenções são as melhores do mundo. Mas na hora de abordar as pessoas, na hora de falar, às vezes quer enviar Jesus de goela abaixo nas pessoas. E não é assim, sabe? Até nisso, o próprio Espírito Santo é que te direciona. Então você chega para conversar com a pessoa, muitas vezes você só sentiu incômodo. Tipo assim, nossa, eu preciso falar com essa pessoa. E você não entende o porquê. Mas é o Espírito Santo gerando algo dentro de você para você ir até essa pessoa e falar algo. E na hora que você começa a falar com ela, você começa a ver uma abertura. Nossa, essa pessoa, eu nem conheço essa pessoa e ela está se abrindo para mim. Então você já vê o Espírito Santo trabalhando ali. O Espírito Santo é o único que convence. Sabe? É muito engraçado, porque a gente fala tanto de pregar o Evangelho, mas no final das contas, quem convence é Ele. Sempre foi Ele e sempre será Ele. Tudo veio dele e vai retornar para Ele. Então, a única coisa que a gente tem que ser é cuidadoso, é zeloso. A gente não está lidando com qualquer coisa, a gente está lidando com pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de emoções, sentimentos, vontades. Então, é o Espírito Santo quem tem que nos guiar e é o Espírito Santo quem vai convencer a pessoa que está ouvindo. Então, é através da conversa que você vai sentindo a abertura das pessoas, é através da conversa que o Espírito Santo ele te dá uma palavra de sabedoria, que te dá uma palavra de conhecimento. E aí, é assim que se leva, se
você leva Jesus até as pessoas. É assim que se apresenta o evangelho às pessoas, apresentando Jesus, porque é isso, é Ele, entende? Então tem que ser algo natural, tem que ser algo espontâneo, não pode ser algo forçado, sabe? E aí pra mim, sempre foi algo, na minha cabeça sempre foi algo muito natural. Acho que pelo fato de eu conversar demais e ter essa facilidade de fazer amizade, então foi sempre algo muito natural. Eu sempre tentei entender as dores das pessoas primeiro, entender qual que é o objetivo do Espírito Santo em ter me levado àquela pessoa, em ter trazido aquela pessoa até mim, talvez, entendeu? Então, o que eu sempre oro, Espírito Santo de Deus, me mostra as pessoas com quem o Senhor quer que eu fale. Espírito Santo, traga as pessoas que o Senhor quer que eu fale, que o Senhor quer que eu ministre o Evangelho até mim, entendeu? Tipo assim, me coloca nos lugares certos, na hora certa, para que eu possa levar o teu reino. E é aquilo, se a gente não está posicionado, a gente não sabe discernir isso. A gente acha que é algo da nossa cabeça, a gente acha que está vindo de nós, a gente acha mil coisas, menos que é o Espírito Santo que está te direcionando. Por quê? Porque geralmente eu sempre falo isso, eu sempre falo isso com o Matheus, um amigo meu. A gente só consegue fazer algo com excelência quando a gente está seguro naquilo. Você já observou que quando a gente vai fazer algo e a gente não tem segurança naquilo, tipo assim, dá tudo errado? Porque justamente a gente não tem confiança, a gente não tem certeza daquilo. Mas quando a gente está posicionado nele e a gente tem confiança de que é ele que convence, é ele quem traz a clareza da verdade, cara, é certeiro, entendeu? Não tem como não ser, porque é isso. Se você está posicionado, você está sendo certeiro. Sim. Galera, mesmo você falando assim, né, sobre posicionados e do natural em Deus, lembrei de um exemplo muito da hora. Parece que quando você está lendo, você está buscando, você está cheio da palavra, eu acho que isso que é o ponto, né? Isso que Deus procura em nós, a gente é disposto a isso, com o coração disposto a isso. Às vezes você não precisa nem falar nada. Aí eu saí, eu tava muito cheio, sabe? Daquele jeito lá. Aí eu saí fora de casa assim, eu tava orando, na verdade. Aí vamos postar o nome da pessoa. Aí a pessoa chegou, olhou pra mim e falou assim, cara, só foi olhar, eu fui conversar com a pessoa normal, não falei nada. Mas a pessoa olhou pra mim e fez assim, cara, ontem eu fiz isso. A pessoa desabafou e falou, olha, cara, eu tenho que voltar para Jesus. Eu não falei nada para a pessoa. E a pessoa, ela mesma começou a se expressar ali, falando que estava em falta, falando que... E eu fiquei, cara, velho, eu acho que esse é o lugar. Esse é o lugar que o nosso coração tem que estar em Cristo. Porque eu creio que Jesus só vai levar as pessoas a qual Ele quer fazer algo na vida dela quando outra pessoa também está nesse lugar de posicionamento, né? Sim. É isso. Perfeito. E falando sobre isso, a gente também, através do nosso exemplo, né, aquilo que a gente faz, as nossas ações, mesmo que às vezes a gente pensa, não tem ninguém me vendo, mas sempre vai ter alguém nos observando, né? E também o olhar sem julgamento, porque vai ter pessoas que às vezes estão carregando um fardo tão grande, tão pesado, que às vezes a gente fala, nossa, mas como essa pessoa é grossa, como essa pessoa é sem educação, mas a gente não imagina o que ela está passando interno, dentro de casa, com a família. Então a gente olhar sem julgamento. Esses dias a professora passou um filme pra gente e falava a respeito, né, das clínicas psiquiátricas, dos manicômios, e a gente assistindo, é um filme muito assim, ruim de assistir, porque é algo muito triste que acontece com um jovem que é internado pelos pais e tal. E aí depois a gente fez uma roda de conversa e aí tinha 4 grupos. Um tinha que defender a clínica, o outro tinha que defender o filho, o outro tinha que defender os pais e o outro grupo tinha que defender a sociedade. Aí ela falou assim, agora vocês estão no meio disso e vocês têm que olhar para os 4 âmbitos sem julgar. Aí eu falei, isso é impossível, professora. Aí ela falou assim, se vocês olharam para esse filme com julgamento, vocês vão ter que ver esse filme de novo, porque esse não é o papel do psicólogo. Nossa. Aí eu falei assim, meu Deus.
Aí, tipo assim, a questão da gente tentar entender o lado da pessoa é igual a gente tinha que entender o lado dos pais. Sim. O lado daquela clínica que fazia tanta maldade com as pessoas, mas com o recurso que eles tinham, eles ainda tentavam ajudar, né? Então, tipo assim, aí eu fiquei olhando assim e falei, cara, isso não serve só pro filme, isso serve pra vida. Porque às vezes a gente olha, a gente julga tanto sem saber da história da pessoa, sem saber o que ela tá passando. E essa é uma maneira de, vamos dizer assim, ser hospitaleiro. A gente tem que ser hospitaleiro como Jesus foi, né? Quando Jesus estava nessa terra, quando ele andava, ele sentava na mesa de quem era pecador, ele conversava ali com os fariseus, enfim, e é isso, sabe? É isso. Teve uma época que quando eu comecei a, tipo assim, a ficar mais evangelístico, eu tava apaixonado em caixa de supermercado. Véi, sabe aquelas caixas rabugentas que você fala, nossa, eu dei bom dia, nem me deu bom dia de volta? Era aquelas lá que eu gostava de ir. Eu ia lá, meu Deusinho, eu começava a envolver ali na conversa com a pessoa, e sabe, quando eu via a pessoa ela se abria. Quando eu via a pessoa ela tava, nossa, hoje meu dia foi difícil demais, e aconteceu isso, e sabe, e era ali, tipo, nossa, mas fica tranquilo, o Espírito Santo, a maior característica dele é o consolo, então ele vai te consolar, sabe, o Espírito Santo, ele tá aqui pra te ajudar, pra te auxiliar, Jesus, ele te ama, e tipo, a pessoa séria, nossa, velho, tipo assim, sabe, tanto que é gratificante mesmo, sim, sabe, não olhar sem, igual você falou, sem o olhar de julgamento, porque, cara, de verdade, se a gente quer viver uma vida com Deus, a gente não pode ser aquele tipo de pessoas ofendidinho. A gente não pode, porque vai chegar uma hora que Deus vai te incomodar para falar com alguém, e esse alguém ele vai estar fechado. E ele vai assim, não, sai daqui, não quero conversar. Mas o Espírito Santo está te direcionando para isso. Então ele vai te dar a conversa certa, a estratégia dentro do bate-papo ali, para que tudo ocorra da maneira correta, sabe? E aí muitas vezes a gente se ofende com a porta fechada na nossa cara, a gente se ofende com coisas desse tipo, e a gente perde a oportunidade de fazer aquilo pelo qual Deus chamou a gente para fazer. E muitas vezes o Espírito Santo ele tem que levar outra pessoa para fazer. E é aquilo, o meu maior medo da minha vida é as pedras clamarem no meu lugar. Porque, se as pedras clamarem no meu lugar, eu falhei demais, você tá entendendo? Então é isso. Eu tinha um pastor, sempre quando estava na reunião de obreiro, ele falava assim, temos obreiro casquinha de ovo, né? Qualquer coisinha tá brincando. Então, tipo assim, às vezes a gente é muito frágil nisso, a gente tem que se fortalecer, sim, mesmo, e a gente só vai conseguir isso em Deus, sim, né? Tipo e pelo outro lado também, a gente não pode ser estúpido demais. E, tipo assim, por exemplo, a minha personalidade, pelo fato de eu falar assim, não posso ser um casquinho de ovo demais, né? Tipo assim, eu tenho que estar na frente, eu tenho que dar a cara a tapa. Às vezes gerou uma crosta muito forte. Então, tipo assim, a minha personalidade era muito forte. E eu tenho, por exemplo, eu mesmo, tô falando de mim, eu tenho que tomar cuidado com a minha forma de falar, com a minha forma de agir. Porque não é também você não ser só casquinha de ovo. Também você não pode ser o oposto disso. Sim. Entendeu? Porque, cara, a coisa mais ruim é você estar conversando com uma pessoa estúpida na forma de falar, sabe? E é uma das coisas que o Espírito Santo tem moldado muito dentro de mim. A minha forma de falar, a minha forma de agir, a minha forma de tratar as pessoas, que igual você falou, querendo ou não, a gente está sendo visto. Né? Então, assim, da forma como as pessoas nos veem, elas vão lembrar da gente. Então, é aquela questão, sempre volta para isso. É estar posicionado em Deus para que Ele direcione todas as coisas. É isso. Bom, nosso papo tá muito bom, né? Quer falar alguma coisa, amor? Tá bom, Laura. E aí a gente vai para a última, né? Que é você deixar uma mensagem de encorajamento. Pode ser uma frase, um versículo, algo assim que queima no seu coração mesmo, pra gente fazer uma oração. Olha, na hora que você falou para mim que a gente ia ter esse momento, a única coisa, o único versículo que veio na minha mente, no meu coração, foi aquele que, para mim, é o meu acalento, é o que me deixa em paz, sabe? Que é justamente Jeremias 29:11, que diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança no futuro. Então, assim,
teve um momento da minha vida, pessoal, onde estava dando tudo errado e esse versículo veio de encontro em mim. E eu falei, nossa, agora eu estou nas nuvens. O Espírito Santo acabou de falar comigo que eu não preciso me preocupar com nada, porque é Ele que sabe de todas as coisas. De fato, é Ele que sabe de todas as coisas. Mas o que nós precisamos entender é que muitas vezes nós pegamos alguns trechos de mensagem, por exemplo, como esse, e falamos assim, não, vou descansar, estou em Deus, Ele que sabe de tudo e vai dar tudo certo. Mas muitas vezes nós não entendemos que quando o Espírito Santo ele precisa reafirmar algo dentro de nós, é porque nós não estamos lembrando daquilo da maneira correta. Então quando o Espírito Santo ele chega e precisa reafirmar uma verdade dentro de nós, falar, ei, calma, sou eu que conheço os planos que tem a vosso respeito, planos de bem e não de mal, planos de dar esperança no futuro, sabe? Ele está querendo nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então a minha reflexão para nós nessa noite é essa, é esperar em Deus, é permanecer nele e confiar em tudo aquilo que um dia Ele sonhou para nós. Muito mais do que eu posso sonhar para mim mesmo ou para nós, é o que Ele sonhou para mim, é o que Ele planejou para mim, sabe? E que nós não precisemos ser aquele tipo de pessoa que o Espírito Santo vem e fala assim, calma, sou eu que sei. Quando ele fala, sou eu que sei, ele está falando assim, não é você que sabe, não é seus planos que vão dar certo, então, são os meus, entendeu? Então que a gente possa confiar nele, que a gente possa literalmente entregar as nossas vidas na mão dele, tudo aquilo que nós um dia sonhamos e planejamos e viver aquilo que ele sonhou e planejou para nós. Amém. Então é isso, vamos fazer a oração, né? Eu vou deixar essa parte com você. Amém. E aí eu faço os agradecimentos. Amém. Jesus, obrigado, Pai, por esse encontro. Obrigado, Pai, por essa conversa. Sabemos que foi o Senhor quem direcionou cada diálogo, foi o Senhor que direcionou cada passo dessa conversa. Senhor, em nome de Jesus, que isso venha impactar outras pessoas. Deus, que esse bate-papo, Deus, ele alcance outras vidas que também estão precisando entender aquilo que foi dito aqui. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o que nós queremos, Pai, é estar posicionados em Ti para que vivamos tudo aquilo que o Senhor tem, vivamos tudo aquilo que o Senhor um dia sonhou para nós. Porque muito mais do que sonhar os nossos próprios sonhos é viver os sonhos que o Senhor um dia sonhou para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos também pelo lar de cada um que está assistindo esse vídeo. Senhor, que o Senhor possa inundar a casa de cada um que está assistindo agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, Deus, possa transformar a mente, Deus, limpar o coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Esse é o nosso pedido. Pai, alcança, Deus, as nossas famílias. Pai, alcança, Deus, as esferas da sociedade onde nós estamos inseridos. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos dê estratégia e nos guie em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, galera. Agradeço você que ficou até aqui com a gente. Agradeço você, Eduardo, por ter se disponibilizado a gravar esse vídeo com a gente. Deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né, para que a nossa família venha crescer ainda mais e para que muitas pessoas sejam edificadas e se posicionem aonde elas estiverem. Eu agradeço o meu esposo que ficou ali atrás das câmeras, auxiliando a gente. E é isso, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.